Episódio 3, Momento Humanize Podcast. Estamos aqui para humanizar e trazer o propósito de ser humano aqui no planeta Terra. Deixa eu contar para ti que hoje a gente está finalizando a tríade da inteligência da série que nós iniciamos lá em janeiro deste ano, 2024, sobre inteligência espiritual. E para finalizar essa tríade, eu convidei uma pessoa fantástica aqui, que me acompanha inclusive na vida, e eu vou apresentar ela daqui a pouquinho. Mas só para contextualizar para ti que está chegando agora, o Momento Humanize Podcast ele tem o foco de trabalhar especificamente neste ano, porque ele é um projeto experimental de 2024 que eu gosto muito de trazer, né, para a proposta do Humanize, que é um método de consultoria e mentoria que eu desenvolvi, onde a gente trabalha extremamente focado na metodologia da psicologia humanista, olhando desde as suas necessidades básicas, né, fisiológicas, até a tua autoestima, o teu desenvolvimento primordial para chegar na humanização. E para trabalhar tudo isso, a gente precisa olhar, né, as inteligências principais do humano. E aí, dentro desse estudo, eu descobri que a gente tem 4 principais: a inteligência espiritual, a emocional, a racional e a física. E hoje eu estou aqui com a Ira Umpierre, minha mestrona do caminho iniciático da busca do meu eu, que vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco no episódio, e minha terapeuta também. Fica a dica aí para quem quer desenvolver um pouquinho mais do autoconhecimento da inteligência espiritual. E é uma honra hoje estar aqui com ela, finalizando essa trinca, né, da tríade da inteligência espiritual. No dia 1º de abril, a Thalia aqui já soprou canela, a gente já fez um coramento incrível. E a gente aqui tá com um time de back-office preparadíssimo, né, Thali? A gente também tem a Ana aqui, que eu já vou contar pra vocês quem que é a Ana. Então, gente, quem que é a Ira, em primeiro lugar? Minha super convidada, né, maravilhosa. Nascida na fronteira do Rio Grande do Sul, ela tem 57 anos, é mãe da Ana, que tá aqui conosco, né, nos aparatos de videomaker, e do João também. Ela é casada há 32 anos. Ela começou muito jovem na área calçadista. Quem se identifica com a indústria, eu inclusive, né? Tamo junto, né, Ira? Onde ela trabalhou em quase todas as funções e depois foi para o comércio local. Com isso, ela conquistou a primeira formação em ciências sociais, trabalhou como professora na rede pública e concluiu outras formações como psicopedagogia, psicanálise, educação inclusiva, psicologia sexual, iridologia, fitoterapia e hipnologia. Olha essa mulher, galera. Ela tem especialização em desenvolvimento emocional, ela é mestre reikiana e mestre radiestesista. É grande estudiosa de algumas escolas iniciáticas como Serpente de Bronze, Eubiose, Rosa Cruz e Fraternidade Branca. Ela atua hoje como terapeuta socioemocional e há algum tempo também, né, Ira? Quase desde sempre. Galera, olha essa mulher. E lembrando, né, gente, que em março foi o mês das mulheres. Então, assim, ó, a gente tá finalizando essa tríade com chave de ouro e com uma baita mulher aqui para nos ensinar muito sobre o que ela é, né, Ira? Seja muito bem-vinda, que honra estar aqui contigo. Obrigada, Dé. Obrigada mesmo. Obrigada também por me tirar da zona de conforto, né? A gente gosta, né? Olha eu aqui. Tu me tira na terapia do autoconhecimento e a gente se tira da zona de conforto junto. É isso aí. Então, gratidão. Privilégio estar aqui contigo e experienciar esse momento também, que é novo para mim, né? Te acompanho já em alguns episódios que eu já assisti, que eu achei bem interessante. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por me considerar. Eu que agradeço. Na verdade, sou muito grata ao teu tempo aqui conosco e também a quem nos escuta, né? Porque o tempo é o nosso ativo mais precioso nessa vida. Então a gente vai aproveitar muito aqui. A Thali vai seguir nos avisando aí nessa horinha de episódio que a gente tem, né? E Ira, eu vou te convidar para a gente fazer o nosso ritualzinho de início do episódio, pode ser? Perfeito. E aí, gente, para quem está acompanhando a gente e o time de back-office aqui também, vamos fazer 3 respiradas bem profundas. A gente puxa o ar com tudo, enche bem o pulmão e a gente solta fazendo barulho mesmo, sem medo de ser feliz, soltando tudo que não cabe mais e limpando toda essa energia pesada, que é pra gente abrir energia boa e subir, subir, subir. Vamos lá? Vou contar. 1, 2, 3...
De novo. Estamos presentes, total no agora, respirando, conectadas, né, Ira? Bem mais leve. Mais leve, né? É tão bom. Eu gosto muito de fazer esses exercícios, assim, para quando a gente precisa tomar alguma decisão super importante, pra gente ter um momento de presença onde a presença das pessoas são importantes e elas valem. Então, tira tudo que te tira o foco e só olha pra tua respiração. E aí a tua consciência vai te mostrar o caminho. Eu até tenho uma observação. Gosto da respiração de uma forma em que eu vejo e uso, principalmente naquele ditado. Respirar é permitir. Porque o teu primeiro momento, quando tu nasce, tu permite, tu respira. Então, para mim, respirar é permitir. Que isso. É isso. Então, respiremos mais, né, gente? O Momento Humanize Podcast também vem trazer sobre isso. É um momento de presença, um momento de respiração. E a gente vai seguir muito aí, muitos episódios. Teremos 12 episódios pra gente respirar muito juntos. Ira, me conta um pouquinho. Eu já falei do caminho do eu, né? Me conta como é que foi esse caminho para ti e dentro de todos esses estudos aqui. Se a gente ficar olhando para todos os estudos, a gente fica o resto da vida aqui, né? Porque tem muito conteúdo. Verdade, por isso eu pedi para que tu me direcione para eu não me perder. Então, vamos lá. Senão eu fico devagar. Mas conta um pouquinho até para a galera conhecer um pouquinho mais da tua entrega, né? O que a gente está vivendo muito juntas em relação ao caminho do eu, esse caminho iniciático, que para mim está sendo uma honra viver ele contigo. Ele me traz muita organização intrapessoal e autoconhecimento. Essa mulher aqui, gente, organizou toda a minha confusão espiritual que eu tinha de várias nuvens abertas, assim, que eu precisava organizar para conseguir focar no que realmente importava no meu caminho. A organização foi tudo. Eu posso ter dado o direcionamento, né? Mas a permissão da pessoa, a permissão particular de cada um, é um direcionamento. Então, tu te direcionou, fica fácil. Tem pessoas que têm mais dificuldades, né? Tem uma facilidade interessante até. Me chamou a atenção. Tem que, às vezes, te desacelerar. Mas é interessante como que tu tomou a tua curiosidade, ela sempre me deixa impressionada. E os teus avanços, os avanços que tu faz, e tu não permite, posso mostrar? Pode. Tu não permite perder tempo. Então, é o teu processo. O respeito e o caminho, ele é individual, ele é pessoal. E o caminho, ele é exclusivo teu, da forma apropriada na tua condição. É muito especial. Muito especial. Interessante a gente fazer essa descoberta. Eu comecei muito cedo com a espiritualidade, em especial, quase não comia isso, porque tenho alguns traumas, que eu trabalho eles há muito tempo, porque quando criança, nos anos finais dos anos 70, anos de 80, não era permitido, não se sabia, não se conhecia a respeito da espiritualidade, me sentia muito só, e eu não tinha com quem conversar a respeito. E eu sempre pensei que fosse uma coisa ruim, porque religiosamente não era permitido. A gente tem aquelas visões, não seria de Deus, que era o que me diziam, né, quando criança. Então eu passei muito tempo em sofrimento com essas percepções espirituais. Prejudicou meu aprendizado, meu desenvolvimento intelectual, porque eu tinha dificuldades de me expressar, dificuldades de me fazer presente em muitas situações. Gostava muito de me recolher, porque eu não queria ser avaliada. Porque as avaliações todas que eu tinha quanto à minha espiritualidade eram muito negativas. Então, tive que me reconstruir. E essas formações foram tudo embasadas em curiosidades. Eu só tinha curiosidade, ou responder às perguntas. Então, é basicamente isso. Não foi por posição ou por profissão, foi por curiosidade. Tentar me encontrar comigo.
percebendo nos estudos e nas escolas iniciáticas que eu era a pessoa mais comum, eu que menos experiência tinha. Então, é curioso. E aí eu tive um direcionamento para isso, uma permissão para me colocar como ser comum, como ser normal, que antes disso a gente não se viu. E hoje, como terapeuta, eu vejo muito disso nas pessoas, porque foi separado de nós, isso historicamente pode demonstrar isso com mais clareza, foi tirado de nós a espiritualidade. Enquanto eu estudava, fazia minha formação em sociologia, e comecei a psicologia e eu acabei não concluindo o curso porque eu fiquei descontente com algumas disciplinas que eu não concordei, eu fui questionar, tinha que fazer trabalhos a respeito, eu não quis fazer. Então, fui convidada a desistir do curso, né? Mas eu continuei com a psicopedagogia, porque eu já trabalhava com criança e achei necessário. Bom, nessa questão da espiritualidade, eu percebia que a teoria, eu não quero enfatizar isso como regra, é só uma observação simples, tá? Não é uma regra. O que eu percebi assim, na psicologia em geral, no estudo da mente, que separou-se baseado no sistema, no governo, na religião, enfim, essas ordens que organizavam o sistema socioeconômico da população comum, ela separou de alguma forma a mente do corpo. E eu reparei que a medicina convencional também separou o corpo da mente. E as religiões pareciam que separavam a alma do corpo e mente. Então percebi esse fragmento, essa forma de nos vermos fragmentados. Então, socialmente, eu não poderia falar que eu tinha espiritualidade. Nem em minhas aulas, nas disciplinas comuns com os adolescentes, não era permitido. Tanto que eu tenho algumas situações um pouco curiosas, se quiser eu posso até comentar. Por favor, tá? Fica à vontade. Numa experiência, só para ter noção do apego cultural, que é condicionamento mental normal das pessoas. Teve um episódio em que eu cheguei na sala de aula, eu estava afastada da sala de aula, eu estava em outras funções mais terapêuticas, mais avaliativas, quanto à deficiência, algum tipo de deficiência intelectual das crianças. Eu só não quero denominar, porque eu penso dessa forma. E aí eu entrei numa sala de aula. A disciplina que eu ia exercer no dia era ensino religioso. E eu sabia como eu ia introduzir essa aula, as crianças tinham aversões, era um relato comum. E eu pensei, eu teria que fazer com que as crianças se interessem pelo culto, pela alma, enfim, pela emoção, pela espiritualidade. Vamos ver o que eu posso fazer. Eu cheguei em sala de aula e não tinha preparado uma aula ainda. Era comum iniciar com o cristianismo, né? Mas chego na sala de aula e observo uma aluna com o yin e yang separados. E a menina tinha o yin. Eu observei e perguntei para ela, onde está o yang? Porque o yin. Ela não sabia do que eu falava. E eu expliquei. E ela disse, está com meu namorado. Mas eu acho que a teoria tu deveria usar o yang e o yin, porque o yin te representaria e o yang representaria a ele. Daí as crianças ficaram curiosíssimas, porque era moda usar esse tipo de símbolos. Eles vieram. Aí eu tive toda a atenção deles na aula. E eu introduzi a aula de taoísmo. Taoísmo. E funcionou e fluiu, só que na semana seguinte eu fui chamada na secretaria, em que os pais tinham feito um abaixo-assinados para me tirarem da escola, porque então eu era uma budista, em que estava induzindo as crianças a essa crença. Eu fiquei espantada. Mas vamos só abrir um parênteses aí, Mira. Olha o nível de presença que tu tinha que estar
na sala de aula com as crianças, porque geralmente a criança tá voando, assim, né? A mil. E tu se vinculou a um símbolo, a importância dos símbolos. E a importância também de saber se comunicar com as crianças nesse nível de presença. Porque hoje muitos dos professores não conseguem nem se comunicar com as crianças. Os pais não conseguem se comunicar com as suas crianças, né? Então, e aí também, as tuas perguntas nessa tua jornada de desenvolvimento espiritual também foi muito pelo teu nível de presença, que tu falou antes, né? Perguntas que eu tinha comigo mesmo. Será que a gente se pergunta, às vezes, o que a gente não está entendendo da vida para conseguir buscar conhecimento? Isso é algo, assim, que me chamou muita atenção, porque também foi quando eu comecei a estudar sobre a espiritualidade, né? E é o nível de presença. A gente começou respirando, né? Sim. Respirar é presença. E toda a conexão que tu traz. Então, digamos assim, que tu é a mestre da respiração. A permissão, né? Então, agora fecha para isso. Então, chamou atenção aquele período, os pais ficaram muito nervosos, então foi desagradável aquele momento, inclusive, em que a criança que começou esse comentário nem estava em aula. Ela ouviu o externo. Ouviu e ouviu um comentário e aquilo surgiu e eu percebi o medo. Medo absurdo e a ignorância também. Porque podiam ter me perguntado. Então, naquele dia, os pais, a secretaria da escola, foi um pouco estranho. A coordenadora, então, tomou as minhas dores, né, dizendo que era um privilégio eles terem uma aula comigo, que eu realmente entendia de ensino religioso, e que eles podiam aproveitar, então, a gente tirar as dúvidas dele, e eles me perguntaram: tu é budista? Eu disse, não, eu sou tudista. Tudo que me convém, eu gosto de estudar tudo. Eu não posso seguir um dogma se eu sou uma estudante. Entende? Porque um dogma me limita a uma condição ou uma crença. E eu não posso fazer isso. Não é de mim, não me pertence. Então, tudo que me convém. Hoje me interessa, amanhã talvez não, então tudo certo. Gosto de estar livre. E a jornada espiritual é muito sobre isso, né? A gente pode até se vincular a alguma religião quando fizer sentido, ou estudar alguma específico, porque todas buscam uma jornada do eu também, né? Em determinados caminhos. Mas a espiritualidade, ela é tão maior do que qualquer outra coisa, assim, que a gente não tem nenhum princípio lógico, né? Não para isso. Eu quero falar sobre isso, inclusive, quando a gente comentar sobre o feminino. Então, esse aí foi um exemplo que me chamou muita atenção. Teve vários na escola, mas esse em particular, de observar o pânico dos pais, o medo que eles tinham de que eu mudasse a crença religiosa das crianças. Então, quando eu falei que não tinha religião, eles ficaram mais aliviados. Mas eles comentaram no final da reunião que eles iam continuar me avaliando. Sim, justo, claro. E tá tudo certo. Né? E funcionou tudo bem, eles perceberam que não. Mas as crianças se interessaram pela religião, pelas crenças, pela espiritualidade mais do que nunca. Então, eu conseguia ter a atenção deles para isso. Eles tinham tanta curiosidade, que eles faziam até algumas observações em casa e registravam para sua filha. Mas muitas vezes não poderiam comentar em casa sobre essas curiosidades deles. E eu me identificava, porque eu também passei por isso. Tu comentou sobre algumas religiões que a gente prefere ou não. Eu te digo mais, a gente se identifica com alguma situação ao longo da tua história. Isso faz parte, porque senão não te apoia nada. Sabe? Não vai tomar tua atenção. Então, tu precisa se identificar com algumas. E à medida que tu vai estudando, descobrindo, aquilo que tu já sabe não é mais interessante. Então, tu segue, tu vai buscar outras informações a respeito. E essa é a liberdade. Eu não vou ficar preso no que eu já sei. Eu quero saber mais. E as religiões, elas têm uma limitação. Isso aqui eu já entendi. Ok. Sigo, vou aprender outras. E isso foi com que eu fiz. Inclusive, a primeira escola iniciática, eu comecei com Rosa Cruz. Depois fui convidada para ser peixe de bronze. Isso há quantos anos atrás? Faz tempo. Rosa Cruz eu comecei, eu falo sempre pela idade dos meus filhos, né? Porque eu consigo memorizar.
Rosa Cruz eu comecei antes do nascimento da Ana, então isso tem mais de 40 anos. Estou com 57, eu comecei com 16, porque eu não tinha oportunidade de buscar esse conhecimento. Eu não tinha biblioteca pública, o que tinha na época eram alguns livros de autoajuda, que eu não queria que seja autoajuda, mas enfim, alguns livros a respeito, muito romance, e alguns livros didáticos que podia fazer pesquisa para a escola, porque a biblioteca funcionava para pesquisas da escola e da universidade. Então eu não tinha esses acessos. Então, de vez em quando, acidentalmente, o universo deixava para mim alguma coisa curiosa, e onde eu conseguia buscar mais, mas era bem limitante. O universo faz essas conexões inesperadas acontecerem, né? Pra quem não nos conhece aí, né? A Ana é minha amiga e ela me conectou a essa mulher fabulosa que é a mãe dela. E aí, de repente, eu estava fazendo um caminho iniciático do eu, né? Então faz muito sentido a Ana estar aqui no nosso back-office hoje, dando um sorriso ali pra nós, né? Porque senão essa tríade aqui de conexão também não tinha acontecido, né? Exatamente. E estamos só de mulheres aqui, mulheres que se identificam e se conectam muito com essa inteligência espiritual, né? Então, que episódio, galera. Meu Deus do céu. Seguindo, né? Então, basicamente, meus estudos foram quanto a curiosidades mesmo. Quando eu entendia, principalmente eu trabalhei no AE, no atendimento educacional especializado, que era com as crianças com algumas dificuldades, com várias, inclusive. E elas me ensinaram, as crianças me ensinaram como lidar com elas. Eu tive vários episódios bem curiosos, bem interessantes, de resoluções bem particulares, assim, bem positivas. E essa aprendizagem na prática, eu acho que é o que nos agrega mais, porque tu experiencia. Então, eu tive alguns episódios de viagem astral. Pode, óbvio. Desde muito novinha, eu tinha viagens astrais. Claro que eu não sabia o que significava. Eu ia aprender depois na escola, principalmente na serpente de bronze. E aí, fui diagnosticada com dislexia. Muito fácil, hoje é um diagnóstico, né? Nossa, que tem alguma coisa um pouco saliente, pode ser até uma desatenção, por preferência, TDAH, assim por diante. Medicando, né? Às vezes é necessário, acho bom, ajuda muito. Mas é um caso que precisa ser mais bem avaliado. Tem que analisar e desenvolver um pouco. É um pouquinho mais, tá? É o que eu percebo como uma experiência, principalmente em escolas. Mas, enfim. Esse diagnóstico, eu não tinha condição de fazer uma terapia, também não tinha especialistas. Nem se conhecia direito sobre isso, muito menos especialistas para esse atendimento. Imagina, você estava lá na fronteira. Mas eu vim cedo, eu já tinha vindo. Eu só nasci na fronteira, sou família, minha família do interior, minha cultura, minha educação, eu gostei de salientar, porque minha educação é da fronteira. Meus pais, os dois são de lá, para a gente ter uma ideia da formação cultural, né, das famílias. Não sou de descendência alemã, eu até fiz o DNA da ancestralidade, para ter uma ideia. Descobri, então, que somos da Península Ibérica, entre Portugal, Espanha e o Reinado, que nesse reinado foi invadido na guerra, um acerto entre a guerra espanhola e portuguesa, e o pessoal dali, que eram árabes, que tinham um reino na Península, vieram para o Rio Grande do Sul. E eu sou descendente dessa turma então, de árabes. Que Barreto, inclusive, quer dizer o homem que semeia. É o meu segundo sobrenome. E um Pierre é uma pedra, é uma rocha, que acreditamos que seja das Ilhas Canárias, descendente do meu avô. E Iraí, que é meu nome, meu apelido é Ira, como me conhece, mas Iraí é água, é a fonte, meu nome. Água, pedra e semeadura. Isso, que é o barro, barrito é o barro, mas eles denominavam dessa forma, mas é o homem que semeia na terra, que é com água. E o barro deu origem a muita coisa, se a gente for olhar na espiritualidade. Sim, a água é a fonte também, né?
Então, o nosso nome ele tem uma boa representação. Eu acho que eu gosto, como te falei, sou curiosa, fui investigar detalhes que, a meu respeito, eu acho curioso, porque aí tu vai fazendo sentido em quem tu é, no que tu faz, no teu caminho. Então, eu me identifico muito com a água, que é condutora. Então, eu me identifico no que eu faço também. Que legal, né? Nossa, a fonte. O teu nome é uma identidade. Uma É a tua identidade, marca física sim. aqui na Eu uso estrada. Eu uso mais ilha, que é mel, que é em Tupi-Guarani. Ilhaí em Tupi-Guarani é água doce, que seria águas do mel, porque o índio não entendia doce, eu chamava de mel. Então, águas do mel, que é a água do índio. Eu vou na cidade com esse mundo, que também tem muitas águas. Águas tem mais, inclusive. Bom, nessa identificação da minha parte profissional e a mulher no mercado de trabalho, quando eu trabalhei no Pulsar, foi bem difícil. A cultura masculina nos predominava e tinha pouco espaço para mulher. Eu fico muito feliz com a unidade desse movimento todo feminino, não feminista. E tem diferença. A essência do feminino. O feminino, ele é uma divindade feminina. E a gente ancora isso aqui. Então, a nossa energia hoje, eu estou ancorada na energia feminina, certo? É uma predominância. Eu tenho que, no mínimo, saber o que é estar feminino. Que é, tu pode ancorar qualquer energia, que tu se identifica. Eu tive que descobrir o que era feminino, porque os parâmetros sociais eram masculinos, não opinião masculina. E não uma opinião divina. Então, para isso, eu precisei estudar. Eu me tive a uma escola porque eu não queria ter só uma opinião. E aquela opinião também foi constituída até então por alguns afins, e eu não queria me ter uma informação. Então, eu preferi me abrir um pouco mais com as outras escolas iniciáticas, para ter mais opção. E tu sabe que é curioso, quando se fala do feminino espiritual, a fonte da informação é sempre a mesma. É interessante. E qual que é a fonte? É a criação. Ela faz parte, nós estamos no planeta dual. E esse planeta eu posso colocar como um vértice, para ti como uma exemplificação. O masculino é no sentido horizontal e o feminino não, no sentido horizontal e no sentido vertical. Vertical é o masculino, horizontal é o feminino. É nessas polaridades, tá? Que um se junta ao outro para dar seguimento. Tu não pode ficar completamente. Eu não posso, vou me corrigir. Eu creio que é complicado se tu ficar numa posição única para o teu desenvolvimento. Então, a experienciação, ela é fundada e fundamentada para que tu experiencie. Experienciando, tu aprende. Porque o aprendizado, como professora, eu posso te garantir, por toda a minha experiência, o aprendizado está focado em tu sentir a emoção. Se tu sente a emoção naquilo que tu está vivenciando, tu registra. Isso faz sentido, né? Tu registra. Então, tu vai lembrar sempre que tu precisar. Em qualquer outra situação, mesmo que for uma situação parecida, tu vai ter maturidade para enfrentar aquela situação. Entende? E essa maturidade é que a gente vem buscando. E eu não creio que houve maturidade evolutiva no decorrer da experiência masculina, só masculina. Entende? Houve pouca evolução. Houve mais evolução tecnológica do que humana no mundo. Então, para tu desenvolver essa experienciação, tu tem que se permitir. Nós falamos antes da respiração, da conexão com o seu eixo. Onde está o teu eixo? É como me perguntam nas terapias, as pessoas que me procuram, onde está o teu eixo? E as pessoas aí lembram de voltar para si e aí se olhar no eixo para a periferia. Hoje, a maioria que percebe, faço exercício há muito tempo, então é mais fácil. Mas quando eu percebo nas pessoas, está todo mundo correndo pela periferia, tá? Buscando não sei o que,
Eu digo eu não sei porque as pessoas não sabem. Né? Aquela expressão do correndo atrás do rato. Tipo isso. Né? Fazendo várias e várias voltinhas. E sem experienciação nenhuma, porque fica vazio, fica louco, tu não tá vivenciando aquilo. E a experiência do chamado grande divino, tá? Que eu posso até te explicar em parte o que é, né, nas minhas percepções nos meus insights, que tu precisa estar no teu eixo. Quando tu faz esse movimento da respiração, é uma boa alternativa de estar no teu eixo, ou de se voltar para ele. E aí sim, tu observar na periferia. E como é que a gente pode traduzir assim de uma forma mais simples, estar no eixo? Para quem quiser fazer um exercício em casa, é simples e complexo ao mesmo tempo, né? Olha, eu vou te dizer para ti que é mudança de hábito. Tá? Tu vai ter que se colocar como a pessoa mais importante para ti. E aí, como é que tu faz isso? Se tu tem uma agenda, uma rotina, um trabalho, família, compromisso, estudo, tu tem muito compromisso externo de regras sociais, tá? E aí tu tem que te colocar no teu eixo. Bom, o melhor exercício, já que tu me perguntou, e eu faço com que meus pacientes praticam, é fazer uma listinha simples e básica de 2 colunas. O que eu quero e o que eu não quero. E aí tu observa, a maioria estão listando o que eu quero, o que eu não quero, e não sabem. Ou vinculam o querer com o material. Somente. Mas ainda continua o querer. Eu não discuto o querer, entende? É teu querer, é teu momento, não se discute. Se é o momento para tu vivenciar a espiritualidade, ok. Mas se não for, também tá tudo certo. O respeito do livre-arbítrio para mim é muito importante. O importante seria tu saber o que tu quer, independente do que for. Justo. Não, porque não se julga, entende? Se observa. O julgamento ele não pode existir. Nós estamos aqui para isso, não para esse fim. Observa. Aí tu te observa. Aí tu começa a reparar que não sabe o que quer. Aí é outra história. Então vamos descobrir o que é que tu queres, né? E aí tu começa a pensar em ti. E aí tu começa a fazer esse exercício. Tá, mas eu não quero mais estudar sobre aquilo. Nem gosto mais. Aí tu me compreende? Ai, esse emprego, não estou feliz, não é isso que eu quero ficar fazendo. Então, o que tu quer fazer? Ah, pois é, vou descobrir, entende? Tu faz esse movimento do eixo. Porque às vezes até a nossa listinha do eu quero é uma lista para preencher a expectativa de outros, né? Na maioria do tempo. É a nossa cultura. Porque, como eu te falei antes, talvez eu não me expliquei muito bem, que como a gente vive uma cultura, eu não gosto de falar machismo, mas predominantemente masculina, tá? Com o olhar masculino. Que daí tu não julga, tu observa. Isso, é a ideia. Perfeito. Então, vamos corrigir sempre, porque a gente não tem mais de E a gente entra numa conversa super humanizada, né, gente? À vontade, leve, livre, é sobre isso. Que é a ideia. Então, nessa opinião muito masculina, tá? Isso foi cultural, eu nem quero chegar lá nesses primórdios, porque daí a gente vai ficar nesse momento. A questão que eu assunto. Podia, né? O episódio infinito tá ali, o que tu acha? E a gente pode falar, porque temos história. Inclusive, o mestre muito querido meu, Paulo, disse que quando eu fiquei em dúvida entre eu quero, até vou trazer esse gancho, entre o que eu quero e o que eu não quero para mim, fiz esse movimento, obviamente. E eu gosto de falar, e eu tenho usado nas terapias que eu pratico, com minha experiência, com minhas certezas. Tá? Eu quase não tenho certezas, porque eu acho que a certeza é muito limitante. Tenho certeza daquilo, tu fica preso daquilo. Então eu vou procurar não ter certeza. Por enquanto eu gosto disso. Né? E aí tudo certo. Na dúvida do que eu queria, eu perguntei para o meu espiritual, e aí, eu tenho que pensar no passado? Como é que funciona essa história? O passado é importante, não é? Porque a terapia me puxava para o passado, para olhar os teus traumas, né, as tuas limitâncias e tal. E aí, como eu vou fazer uma terapia, fazer uma função terapêutica,
se eu acredito que não deve ser o passado. O passado passou. A gente tem esses ditos populares na cultura. Daí eu pedi para o meu amigo espiritual, meu mestre. Seria a cobrança da minha parte chamar de amigo. Ele mas é meu mestre. E eu perguntei para ele, Miguel, como é que eu faço? Porque eu não preciso ser muito expressiva com ele sempre sabe que eu preciso. Então, eu já sei que ele sabe, eu me aproveito disso e pergunto, o que eu faço com isso? Vai ter uma dúvida. E ele respondeu, com graça absoluta Deus, minha querida, conhece o teu passado, para entender o teu presente. Assim, te prepara para o futuro. Uau! Isso é estar no agora. Isso é estar no tempo presente. Que tem esse nome, presente. Porque ele realmente é presente. Se a gente conseguir usar. Estar no tempo presente, Bíblia, é estar no seu eixo. E aí tu tem que fazer esse exercício. Do que é importante, como estar aqui agora. É muito difícil. É muito difícil com os nossos compromissos e com também a nossa cultura de ansiedade. Só que eu percebo também com a minha experiência, né, com esse olhar para o outro, eu faço isso como eu te falei desde sempre, né? Eu percebo que as pessoas estão em busca disso mais do que antes, mas receberam os rótulos, ansiedade, depressão e estresse. E aí confundem, porque eu percebo que a depressão é viver muito no passado, o estresse é no presente e a ansiedade é no futuro. Ok, tudo bem, concordo com isso. Mas se tu não te ater a isso, tu não faz esse movimento que Jesus falou. Eu vou te falar o nome dela. Sim. Do coração. Que Que foi o maior líder humano no planeta Terra, né? Que, personificado, né? O maior líder. Que quando eu não sei o que fazer, quando estou um tipo de dúvidas, assim, até em questão terapêutica, seja o que for necessário, eu pergunto para mim mesma: o que Jesus faria se eu tivesse uma lugar? Então eu tenho como referência. Essa pergunta que tu trouxe agora é uma pergunta assim, que me direciona muito também para criar tudo que eu crio com o humanismo. Com a humanização, com a minha entrega, tanto aqui no canal, agora que a gente começou com o projeto de podcast, né? Mas lá no Instagram, os produtos digitais também, eu sempre questiono, assim, como que eu posso propagar esse conhecimento que acolhe, que humaniza, que traz amor, né? Porque tudo é tão intangível que hoje o intangível, quando a gente traz para um ambiente na indústria, no corporativo, no trabalho, nesse ambiente predominantemente masculino, às vezes essa conexão ela é mais complexa de ser feita, de visualizar a importância do eu ali no caminho. Até pelos velhos hábitos. E aí, qual é o teu papel hoje mais do que nunca? Fazer um movimento de mudança. E eu gosto e acho muito bonito esse meu papel dela, porque o futuro depende desse movimento, entende? As novas gerações que já estão nascendo com outra visão, com uma outra inteligência, tu vem falando sobre elas. Observa uma criança pequena hoje de 3, 4, 5 anos, tu não identifica com uma geração passada, porque ele já tem um outro olhar. E se nós não fizermos esse movimento da mudança, que eu me identifico com, também porque assim eu não entenderia no meu processo, e sim, é necessário fazer esse movimento, mas não é um movimento do machismo para o feminismo, é um movimento de igualdade, mas não igualdade exata, igualdade de importância, mas não é igualdade de função, e aí há uma confusão sobre o que é o movimento feminino e o movimento masculino. E compreender esse movimento, desde o teu da tua ancoragem, tá, do teu centro. Quais são os movimentos femininos? A gente tem pouca referência. Eu sei disso porque eu já busquei essa referência, foi bem difícil. Eu tentava encontrar até na Nossa Senhora, na Virgem Maria. Eu fui buscar na Gaia, como uma referência da criação,
da leveza, da sutileza e da força. Uma força da natureza, por exemplo, hoje, mais do que nunca, tu pode ver uma força, como um tsunami, uma tempestade. Então, uma mulher pode ter essa força, mas ela é sempre uma força de renovação, assim como a inteligência feminina. Então, a natureza não me traz como um olhar para o feminino, porque realmente, se eu buscar a referência é muito difícil. Eu busquei referência na história, mas essa história também ficou ocultada das nossas condições de ter acesso. Como predomínio masculino, a opinião vai ser sempre um olhar masculino, e aí crítico com o feminino. Existe, inclusive até hoje, que eu fico impressionado, o julgamento do comportamento feminino ditado pelo masculino. Ele não sabe. Não sabe o que está se passando, né? Porque não é a origem natural dele. Não tem condição de ancorar isso. E aí foi permitido, né, esse movimento todo, de alguma forma. O que eu percebo que talvez o feminino esteja com mais dificuldade de buscar o seu lugar é por não ter uma referência, certo? Estou fazendo certo porque ela vai pensar no ponto de vista masculino, aí então perigo, aí não tem mudança. Aí perde a originalidade de ser mulher naquilo que está se fazendo. Porque não está masculinizando aquele movimento. Por isso que às vezes é tão complexo ser a única mulher de um grupo predominantemente masculino, porque a tendência, nós somos seres que queremos naturalmente pertencer. E aí a gente se tornar o que predomina é muito mais fácil para o nosso cérebro humano também, para poupar energia e agir igual, do que tu priorizar a tua essência ali, porque tu não está pertencendo, né? E tem espaço para a tua essência, já não tem regras pré-descritas de comportamento, e principalmente em ambientes corporativos. Sim. Então, a própria sutileza às vezes é proibida, né? Então, é vista como intangível, ou que não dá resultado, ou que não faz mexer ponteiro. Tem muito isso, né? Sim, porque tem medidor. E aí, isso. Esse movimento então fica bem exigido, principalmente das mulheres. Eu percebi, fiz um comentário com a minha filha até antes sobre a nossa posição feminina, de que ela tem uma coragem descrita no masculino. E aí, como tu vai se expressar nisso? A roupa que tu vai usar uma roupa masculina, tu vai cortar um cabelo, tu vai... Por quê? Tu não pode despertar olhares para a tua feminilidade, porque daí é assédio. Sabe, é tão complexo. Eu vivi esse espaço em que eu me considerava inteligente, capaz e eficaz na função, digamos, que já foi masculina, e aí foi permitido para mim, como mulher, trabalhar nessas funções tão masculinizadas. E eu tive uma dificuldade de escolher uma roupa que não fosse sensual e que não me interpretasse de forma errônea, como eu ia me portar. Então eu tive que anular na feminina em muitas posições, porque eu tive que me masculinizar. Quando eu percebi, eu acho que ser mãe, Débora, foi um movimento, mas eu ia comentar com as gerações que eu percebo, que foi o que eu comentei com a Ana, que as mulheres, a tua geração, e existem gerações dentro de gerações, ela observou e fez um comentário comigo, que tem pessoas da minha idade que têm um comportamento como o da minha filha, e eu tenho um comportamento retrógrado. Não é pejorativo, tá? É cultural, porque a minha origem, ela me deu um horizonte, um norte. E aí a minha origem, eu digo, meus familiares, antepassados com a cultura deles, e aqui, no país que a gente mora, né, no Brasil, ele tem uma miscigenação cultural, étnica, é uma miscigenação religiosa. Então, a gente meio que se perde, e a gente vivenciou exatamente esse momento, onde nós temos recentemente uma imigração alemã, uma imigração italiana, nós temos os afros aqui, com a colonização deles, tá, indireto, direto. Aí temos as religiões também que vieram observar.
E tem a globalização junto com tudo isso. Nossa, acompanha esse processo, é muito difícil. E aí a gente tem toda aquela carga que é da tua cultura de pai e mãe, de avós, de comportamento, porque os pais ditam o comportamento para a criança. E porque os pais têm a intenção que ele se encaixe, mas aí fazendo igual até o que a criança não quer mais. E aí tu domina a criança que tem um aborrecente, porque ele simplesmente se vê como podendo confiar na opinião dele, eu falo, né, porque convivi muito com essa geração de 12 a 16 anos. E eles têm opinião própria da mudança, eles percebem isso, mas daí os pais, não na minha casa, desta forma, as regras são tais, tu tem que viver dessa forma, daí são considerados aborrecentes. Na verdade, eles só tinham que ter a oportunidade de ser úteis. De que o que eles têm para trazer também é interessante, porque eu aprendo com meus filhos. Eles têm uma visão mais ampla e menos limitada, mas mais ampla das coisas, que eles vão muito me trazer. Eu aprendi muita coisa. E eu creio que isso seja evolução. Tu aprender com os teus filhos, que é o teu segmento. Então, quando eu comentei que ter filhos ensina muito, sim, é um bom parâmetro. Já a tua geração vai tardar a ideia de ter filhos, não podendo, porque eu creio que com a nossa condição de viver por mais tempo, vocês também vão ter essa escolha e respeitar essa escolha que foi permitida há tão pouco tempo para a mulher, né? A gente fazer as nossas escolhas profissionais e que não atrapalhassem a tua condição, porque ainda hoje eu percebo que as empresas limitam a contratação das mulheres porque eles pensam que vai ter filhos, ficar 6 meses fora. Tá, né? Sim. Tem empresas hoje que fazem esses movimentos, inclusive, para corrigir isso, porque a empresa tem esse histórico, né, de não contratar mulheres por esse fato da licença de maternidade. Então, elas fazem uma correção porque começou a ter mulheres na liderança, mulheres se manifestando, mostrando que sim, o fato de sermos mulheres, ou independente do gênero, né, agora a diversidade e a inclusão está muito forte. Independente do teu gênero, se tu for uma pessoa que quer fazer acontecer, tu faz. Então, agora as empresas elas têm corrigido esses tempos, né? Licença maternidade, inclusive paternidade agora, para ser justo e equilibrado, né? Então, começou a se falar sobre isso no ambiente corporativo, nas indústrias, para fazer diferente, por quê? Até semana passada, a Forbes publicou que o Brasil está no ranking de maior público feminino na liderança das empresas. Então, a gente está começando a protagonizar, a fazer diferente. E olha quanto tempo a gente levou. E olha quanto tempo demorou para a gente ter referências femininas nesses lugares. Menos considerado culturalmente. Exato. É muito legal perceber isso. Eu acredito que seja essa miscigenação que causou mais liberdade, nos traz mais liberdade na representação feminina, de autoestima também, pro feminino. E William, quando tu fala assim da inteligência do feminino, como é que a gente ajuda as mulheres aí que estão nos escutando, até os seus próprios parceiros, o pessoal que está nos escutando, como que a gente identifica, a gente sente essa essência do feminino? Tu sabe que eu gosto de respeitar a individualidade. Somos um indivíduo. E a individualidade, ela é latente para cada um. Respeitar a tua história, a tua cultura, os teus traumas, as tuas crenças, enfim, tua autoestima e tudo mais. Então, nesse sentido, eu creio que seja bem individual. Mas, à medida em que a mulher vai se colocando numa posição menos estereotipada, tá? Mais natural, observando a sua inteligência intelectual, a emocional, porque a mulher tem inteligência emocional, assim é um parâmetro que eu sempre brinco, um pouco tosco, mas brinco, que tem menos prestígio feminino do que masculino, né? Então, porque há mais inteligência emocional, a mulher se aborrece menos, pratica menos atos violentos. Então, sim, se a mulher se identificar mais com o seu interior, sabe? Se perceber
e a valorização disso. Eu creio que é uma caminhada, que isso não pode virar uma chave simplesmente, tá? Porque a cultura ela é latente em nós, ela está impregnada no nosso DNA de gerações e gerações. É uma cultura muito antiga. E esse movimento dói, tá? Para tu mudar essa cadeia, esse desenho que tem lá, ela dói. Então, de repente, pessoas são mais resistentes à dor e outras não tanto. Então, é um movimento, é uma caminhada. Assim como tu está fazendo. Hoje, tu num projeto que bem pouco tempo foi masculino, ou nem existia, né, meu amor? Então, onde nem se pensava sobre isso, hoje tem um pensamento. Então, é essa abertura. Tu ter essa coragem de ir lá fazer esse movimento faz total diferença. Que pode ser um recado para qualquer mulher. Sabe, se achar pertencente. Esse movimento que eu falo, eu tive que trabalhar muito nele. E vou te dizer, continuo trabalhando. Ainda bem. Assim, a grande energia divina me mantém aqui, né? Porque o planeta é isso. E aqui nesse planeta, aproveitando o gancho, ele é dual. Então é a diversidade que vai fazer a gente mudar. É acolher essa diversidade que nos compõe também. Né? Justo, total. Sem distinção de gênero, raça. Livre de pensamento. Pensar em ti aí entra no eixo, o teu eixo individual. Sabe? O que tu quer, o que tu gosta, aí tu amplia isso. Porque o pensamento tecnológico, o que eu quero? Eu quero um microfone legal, eu quero uma taça legal. Daí tu acabas criando isso. E está faltando criar esse movimento. Fortalecer esse movimento. Entende? E já eu falaria que é pensamento coletivo. Né? Sim, nós estamos vivenciando essa época de pensamento coletivo. E pode ver várias mulheres fazendo esse movimento. Eu creio que em passos lentos está havendo, certo? E o mais importante é o que há de vir. Precisa ser alicerce. Então não pode fazer as coisas com pouca responsabilidade porque não traz base. E aí acaba trazendo mais dificuldades no futuro do que base. A mídia, o sistema capitalista, ele faz trazer o estereótipo mais latente. Mas aí, se tu estiver ancorado no teu eixo, tu vai poder escolher. Mudo isso, mas por mim, porque eu não gosto. Né? Mas não porque tu tem que pertencer a uma casta social. Entende? Ou tu quer ser admirada, ou ter um casamento que a mulher, bem pouco tempo, tinha uma profissão de esposa, né? Assim. Então, tu tinha que ter teus atrativos, porque a profissão feminina era limitada à doméstica, a secretária e talvez atendente de loja. Não tinha isso bem pouco tempo. Nossa, tu estava nascendo já e a gente lutando, a minha geração lutando por um lugar no mercado de trabalho. Da renda nem vou comentar, tá? Porque era vergonhoso. Hoje estão trabalhando esse lado financeiro, né? Eu acho que vocês percebem isso. Mas na época era vergonhoso, então eu trabalhava muito mais para ter um cargo diferente, onde tinha uma mulher à frente de uma empresa, numa gerência. Eu passei bastante dificuldade para isso. Né? No mínimo diziam que tinha um caso por um Sempre tinha essas piadas. Né? Não era. E, infelizmente ainda existe esse tipo de comentário. Para tu ter ideia. Sim. Então, se tu te colocasse numa posição que tu sonhou, que tu te permitia, tu era taxada como se tu não tivesse valor para aquilo, por mais competente que tu fosse. Então, essas dores ainda são latentes na mulher. Por isso que eu comentei contigo. A mudança ela depende muito de como tu lida com essas dores. Entende? E por isso que às vezes esse desequilíbrio, às vezes não é nem só nosso, mas de toda uma ancestralidade que veio antes, pelas dores das nossas avós, das mães, das mulheres que a gente observa, né, à nossa volta. E quanta dor. E não é quanta dor para tu poder escolher se tu queria ter um filho ou não. Quantos filhos tu teria.
É muita situação ainda que acontece em prol que isso acontecia, que a gente carregou isso. Eu, particularmente, trouxe algumas dores para meus filhos, que dificultou a evolução deles, provavelmente, porque foi limitante com medos sociais. Eu lembro em que teve uma situação, bem simbólica, vou trazer aqui para ti, em que eu ensinava meu filho mais do que minha filha nas lidas domésticas. E eu permitia que ela não fizesse. E aí meu marido entrava e disse assim, mas ela tem que fazer. Eu disse, não necessariamente. Ela pode estudar, ela pode se formar. Então eu vi as minhas dores que eu trazia para dentro da educação que eu queria para meus filhos. Eu não tinha como educá-los sem essas dores, entende? Eu trazia os meus medos para dentro da educação dos meus filhos. E aí eu lembro que o meu filho tinha uns 8 anos, ele conversando com a minha irmã mais velha, uma das irmãs, e ele disse, eu quero cozinhar, você pode me dar uma receita, porque eu liguei a cozinha para ele. Ele gosta de cozinhar até hoje. Ai, que delícia. Ele gosta, até a minha filha gosta menos de cozinhar, ela prefere limpar até hoje, e ele prefere cozinhar, as tarefas domésticas de casa. Sim, mas é porque... Mas eu sei que tem uma história atrás desse comportamento. Porque talvez eu tenha passado uma informação que não era legal mulher só fazer isso, entende? E aí ficou latente. E na minha criação também, eu escutei muito a minha mãe, que a gente tinha que ser empreendedora, empresária, que a gente não tinha que ficar limpando casa, né? Justamente por causa de uma herança, uma ancestralidade que sofreu muito cuidando de casa. Depois, investigando a história, porque quando a gente começa a se identificar com o nosso feminino, a gente começa a investigar a história da nossa família, né? Justo. E aí a gente foi ver que, nossa, era uma ancestralidade toda sofrendo por causa Como é disso. que eu vou te passar uma receita? Não tem como. Não funciona assim. Ela não vai. É muito individual. É de cada um. Então, por isso surgiram as terapias, né? Que eu vejo as diferenças ali. Que tem um tempo para tu falar de ti, das coisas que te importam. Porque se tu sair desse momento, tu vai cuidar do corpo, tem que fazer academia, tu tem que fazer supermercado, tem que trabalhar, e daí tem que dar atenção para a família. Nossa, como tu se divide nesse tempo? Então eu uso umas técnicas, inclusive do tempo, para que se organize para dar conta de fazer tudo o que é importante. Para que ele vale a pena. Para que o teu tempo vale a pena. A tua experienciação também. Então vamos olhar para esse tempo que a gente dividiu agora. A Thalia ali tá me avisando que ela ajuda a gente com o tempo também, né? Que bom. Então, se ficou um exercício para hoje, a gente vai convidar o pessoal que está nos assistindo a fazer essa listinha de papel e caneta mesmo, basicão, checklist ali. O que tu quer e o que tu não quer mais na tua vida. Pode ser para tua vida, para tua semana, para tua família, para tua estrutura, para tudo. Tudo, faz um checklist e cola essa lista no espelho, para te dar bom dia. Eu adoro fazer isso. Quando eu tô com uma dificuldade ou com um processo de autoconhecimento profundo, eu faço algo que vai me chamar muita atenção, vai me dar bom dia todo dia. Às vezes eu escrevo até de lápis de maquiagem no espelho para me lembrar de algumas coisas que fazem diferença para mim. Sim, e é um conselho para ti diário, repetindo aquilo, que isso tem mais importância do que a tua rotina. E é um autorresgate, né, então. E falando em autorresgate, todo final do episódio a gente faz 2 rituais. Né? O ritual é a tua mensagem que tu quer deixar pro mundo nesse momento aqui. E depois a gente faz um ritual da pessoa mais importante da tua vida. E aí a gente finaliza o nosso episódio. Então, Ira, todo o teu coração agora nesse momento, qual é a mensagem que tu quer deixar para quem nos escuta? Eu não tinha pensado nisso, tá? Então, eu vou trazer o que meu coração sempre me fala. Eu levei um tempo para ter fé, certo? Entender o que é fé. Porque eu impliquei também com a vulgaridade dessa palavra, do jeito que ela foi usada, fé. E aí fui procurar entender o que é. E é uma crença, é crer, é ter um propósito. Fé, para mim, é um propósito. E se as pessoas podem buscar esse propósito, essa fé, ela está dentro, não está fora. E se conectar
Tu faz exercícios, tu falou da respiração, o outro faz um momento, mas pode ser numa refeição, não existe um lugar a não ser dentro. A reflexão seria fé. Fé, porque as dores da alma, que são várias, tá? Não vou levantar isso agora, mas as dores da alma estão nos deixando doentes. Fisicamente, né? E emocionalmente, principalmente, tá? Hoje tem um surto, né, de depressão, que eu percebo isso, converso sobre isso, e eu percebo que se tiver fé, ajudaria muito. Então, é simples, saber o que é fé, compreender a fé, que é um resgate do seu eu, da sua espiritualidade, porque nós somos feitos de alma antes do corpo. E aí a gente tem revertido essa posição, primeiro o corpo, né, depois a mente e depois a alma. Vamos fazer um movimento contrário, alma, mente e o corpo. Eu creio que é uma forma até de explicar esse eixo. Perfeito, a conexão. E aí explica também, gente, da intenção de a gente ter iniciado o projeto Humanize com a Inteligência Espiritual. A gente está tão desconectado com ela que primeiro a gente olha para a espiritualidade, para a essência de onde viemos e o que somos e onde queremos ir e estar, para depois a gente focar nas outras coisas da materialização. Porque materializar depois dessa conexão suprema, depois da conexão com a fé, que foi um resgate que inclusive eu vivi muito forte, a gente consegue acreditar e voltar a viver curando as dores da alma, né? E o propósito de estarmos aqui, qual é o propósito da gente passar por essa experiência temporária e sabemos que vamos embora? Então, qual é o nosso propósito? É justamente experienciar, e isso foi dito também por um espírito amigo. Estamos aqui para experienciar, por isso a dualidade, por isso esse confronto, né, feminino, um movimento feminino, em que possa se... Eu não gosto da competição, né? Eu não sou a favor, não precisamos competir, é só buscar o nosso lugar. Ele está vago, vazio, e a gente, uma mulher mais do que nunca, sente, tem um vazio enquanto não estiver vivendo esse feminino, essa energia, essa egrégora feminina. E o quanto é importante, para encerrar essa conexão que a gente está vivendo aqui, né? O quanto é importante a gente se conectar uma com as outras. Porque eu tenho muito essa sensação, assim, de que a gente se une. É bem é um sagrado feminino. É todo mundo junto para gerar vida. Somos as maiores geradoras de vida, né? E tu sabe que potencializa, né? Das mãos potencializa. Uma deixa a outra mais forte, não competitiva como sempre fomos nas nossas culturas passadas. Não, ela une forças, e inclusive as nossas diferenças. Incrível. Ira, gratidão demais pelo teu tempo compartilhado aqui conosco. Gratidão para ti que está nos escutando também. Agora a gente vai fazer o nosso exercício do alto abraço, para a gente se reconectar com a pessoa mais importante desse planeta Terra aqui conosco, que somos nós mesmos. Então a gente vai esticar os bracinhos. E aí o braço direito vai abaixo da axila esquerda e o braço esquerdo vai acima do braço direito. E a gente se aperta bem forte, dando um abraço bem gostoso, de muita conexão. Respirando também, a gente se sentindo nesse momento, nesse agora. E aí a gente faz esse autocompromisso de quando tá difícil, quando tá complexo, quando a gente tá meio sozinho naquele limbo existencial, a gente se abraça. Porque a gente é nossa maior companhia, se a gente tem fé. Gratidão, gente, por esse episódio incrível. Para quem tá aqui junto conosco no back-office, Thali, Ana, honra demais ter vocês aqui acompanhando com a gente. Ira, obrigada. Obrigada por tudo, por essa consciência tão divina, por essa jornada tão inspiradora. Galera, curtam, comentem, compartilhem, ativa o sininho. E bora junto que tem muito episódio, muita coisa boa para acontecer no Momento Humanize Podcast. Beijo gigante!